E aí, pessoal, beleza? Vamos estar conversando hoje sobre uma jurisprudência do STJ, informativo 732, e que traz muitas informações aqui para a gente. E o primeiro assunto que eu quero falar com vocês é referente ao interrogatório, né, do réu. Então, o interrogatório já foi definido pela jurisprudência, que ele pode ser, num determinado momento, né, ter a natureza jurídica, né, de meio de prova, e se é meio de prova, o réu pode utilizar esse interrogatório da melhor forma possível, tá bom? E nesse caso, a gente tem aqui o artigo 185, 186, 188, por exemplo, que trata de alguns assuntos importantes. E como meio de prova, ele não é obrigado a responder ou produzir provas contra ele mesmo. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, tá? E aí, o código teve suas alterações, trouxe uma evolução, porém, alguns magistrados ainda na prática insistem no absurdo, né, de que o réu é obrigado a falar. Ou ele não é, ou não lhe é permitido, escolher quais perguntas ele vai responder e de quem vêm essas perguntas que ele vai responder. Então, alguns magistrados entendem que, se ele resolver a responder a pergunta, por exemplo, da defesa, ele é obrigado a responder as perguntas do promotor e do próprio magistrado. Cara, verdadeiro absurdo. Pensamento autoritário, né? Forma inquisitiva ainda de querer manter um sistema inquisitivo quando a gente está, mais do que batido nesse assunto, ampla defesa, contraditório, enfim. Gente, dignidade da pessoa humana tem tantas coisas já aí batida e passada já, e ainda tem gente que fica insistindo, né? E em razão disso aí, teve aí um julgado aí que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco da STJ, que o sujeito quis responder somente as perguntas da defesa e o juiz indeferiu, deve ter dado o show dele lá, e aí a defesa teve que chegar ao STJ para anular aquele processo, para que o réu tivesse o direito de responder as perguntas que somente a defesa fosse fazer. Ok? Então, como que funciona hoje? Hoje o réu ele pode ficar em silêncio total, não responder pergunta de ninguém, nem do promotor, nem do juiz, nem da defesa. Ele pode responder somente as perguntas que a defesa assim permitir, vindo do promotor ou do juiz. Se a defesa permitir essa, você pode responder, aí ele responde. Essa eu não quero que você responda, ele não responde. Ou ele pode responder somente as perguntas que a defesa fizer, ok? Já que é um meio de prova, e um meio de defesa também, ele utiliza esse conjunto para montar a sua tese defensiva da melhor forma possível. Fica a critério dele e da sua defesa técnica, tá? E aí, olha o que diz o artigo 185. O acusado que comparece perante a autoridade judiciária no curso do processo penal será qualificado e interrogado na presença de seu defensor constituído ou nomeado. Então, o interrogatório ele é composto de duas fases. Primeira fase, sobre a qualificação, essa o réu está obrigado a dizer onde mora, qual é o seu nome, por aí vai, né? Agora, quanto aos fatos em si, ele não é obrigado a responder, ele pode utilizar uma das três possibilidades, tá? Artigo 186, olha só. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado. Então, ele pode ficar calado, não quer responder nada para ninguém,
tá? E de não responder perguntas que lhe forem formuladas. Esse não responder perguntas que lhe forem formuladas dá a possibilidade também dele escolher qual pergunta ele vai responder ou não. Gente, isso é um sistema acusatório, isso é um sistema, né, dentro da preservação dos direitos e garantias individuais prevista na Constituição, de que o réu não é obrigado a produzir prova contra ele mesmo, e a gente tem isso estampado também aqui na lei infraconstitucional. Artigo 188 fala assim, ó, após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido. Na verdade, gente, isso aqui tem que ser analisado de uma forma diferente, né? Não é o juiz que vai ficar fazendo perguntas, né? No sentido de obrigar o réu a falar, tá? Então, se o réu está sendo interrogado, primeiro o juiz vai, se ele resolver falar, o juiz pergunta, depois passa a palavra para o promotor, se ele quiser responder, o promotor ele responde, e depois passa a palavra para a defesa, tá? Então, após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes, né, se entender pertinente e relevante. Na verdade, a gente tem hoje a realidade do conjunto, né, do sistema, de que o réu pode escolher a forma como ele vai se comportar no seu interrogatório. Vou compartilhar a tela, vou abrir aqui o arquivo que eu baixei lá do STJ e que é referente a esse tema. Tem um outro texto lá, que eu não vou comentar agora, vou deixar para comentar mais à frente, que fala sobre abordagem do sujeito lá, que também gerou uma nulidade, que também é um tema que as pessoas não respeitam. Mas eu vou focar aqui hoje nesse julgado do STJ, que é muito claro e que você pode usar. E aí a questão é, Zé Carlos, eu vou fazer uma audiência na prática. Eu estou lá, o juiz chegou, fez a audiência, chegou o momento do interrogatório, e aí o juiz pergunta, doutor, seu cliente vai falar? Aí você fala, excelência, ele só vai responder as perguntas da defesa. Não, doutor, aqui eu aplico o que está no código. O código está dizendo que ele tem que responder. Não, excelência, o código não está dizendo que ele tem que responder. Tem que ser feita uma interpretação sistemática, ok? O interrogatório ele tem a sua natureza jurídica de meio de defesa, meio de prova, tá bom? E ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Inclusive, excelência, eu tenho aqui um julgado, tá aqui estampado para o senhor do STJ, dizendo que é nulidade, né, obrigar o réu a responder a todas as perguntas ou não permitir que ele responda as perguntas de ou das pessoas selecionadas por ele. Você fala isso para ele e mantém a sua posição de que o réu só vai responder as suas perguntas, por exemplo, advogado de defesa ou defensor público. Nesse caso, se o juiz lá deu o chilique dele lá, seja lá o nome que se dá para isso aí, você vai poder consignar em ata, tá, a sua irresignação, informando, por exemplo, como é o caso concreto que o juiz encerrou a audiência, não permitindo o réu falar. E aí o advogado provavelmente consignou isso em ata, isso gerou um cerceamento de defesa, gerou nulidade no processo e o processo foi baixado para que isso fosse refeito esse ato. Cara, só gastou tempo, dinheiro e por aí vai, né, dos cofres públicos por um capricho ou por uma mentalidade de um magistrado que ainda não quer acompanhar a evolução das coisas, né? Ainda tem uma mente inquisidora, né? Então é lamentável, é difícil, mas nada que você não possa resolver. Então, recomendo a você que nesses casos assim de temas, né, que geram alguns desconfortos em razão dessas condutas, cara, leva impresso uma jurisprudência aí do STJ, do STF, fala, excelência, isso aqui está estampado, o senhor não está se adequando. Não, doutor, mas aqui é o princípio do livre convencimento, sou eu que estou presidindo, eu tenho esse entendimento. Tá, excelência, se seu entendimento é contrário ao Superior Tribunal de Justiça, eu vou chegar com esse processo até o STJ, vai ser anulado, o processo vai voltar para cá, a sociedade que vai ser prejudicada financeiramente, por aí vai uma série de prejuízos, tá?
E para manter ainda mais o seu direito, né, resguardado sobre esse assunto, gente, grava a audiência, ok? Está lá no 367, lá do Código de Processo Civil. Não precisa de autorização de juiz para gravar a audiência. Colocou seu gravador, seu telefone ali, gravando ali a conversa, o que está acontecendo. Só não filma o juiz, só não filma o promotor. Se quiser botar ele direcionado para você, bota. Também, se não quiser filmar ninguém, só deixar o som, você pode gravar, grava a sua audiência. Ah, o juiz pode impedir? Não, não pode, porque isso é previsão legal. Ah, se ele impedir, poxa, pede ajuda ao representante da Ordem dos Advogados do Brasil, tá ok? Representa contra o juiz no Conselho da Magistratura, no Conselho Nacional de Justiça, enfim. Tome as providências legais, cabíveis, de forma elegante, calma, tranquila, serena. Não precisa se estressar, tá? Então, vou compartilhar aqui para a gente poder ver esse julgado aqui que eu achei bacana e por isso que eu selecionei. E a ideia aqui é fazer com que você possa, né, até imprimir depois de levar, deixar na sua pastinha. Faz um kit, gente. Kit audiência sobre temas que você sabe que encontra dificuldade ou pode vir a encontrar dificuldade no dia a dia, para que na hora do debate você mostre para o juiz que os tribunais superiores têm um posicionamento diferente dele, tá? Então, informativo 732, 11 de abril de 2022, processo HC 703.978 de Santa Catarina, ok? Então, ramo do direito, processo penal. Tema, interrogatório. Perguntas do juiz condutor do processo, artigo 186. Manifestação do desejo de não responder. Então, o sujeito não quis responder. Encerramento do procedimento, né? Exclusão da possibilidade de questionamento do defensor, ilegalidade. Está aqui, ó. Tá? O tribunal falou o seguinte, cara, você está tentando impedir, né, que o réu ele responda somente as perguntas que ele quiser responder e de quem ele quiser responder. E se você fez isso, você cometeu uma ilegalidade. E aí vem o tribunal dizendo, é ilegal o encerramento do interrogatório do paciente que se nega a responder aos questionamentos do juiz instrutor antes de oportunizar as indagações da defesa. Tá? Aí vamos lá. Iniciado o interrogatório do paciente, houve a sua negativa em responder ao questionamento por parte do juiz instrutor, de modo a se concluir a teor do artigo 188 que a falta de resposta a perguntas feitas pelo magistrado excluiria a possibilidade de outros esclarecimentos de qualquer das partes. O cara não é obrigado a responder pergunta do magistrado. Ele pode responder só o da defesa. Continua aqui, ó. A defesa se insurgiu, suscitando nulidade por ter sido negado à defesa fazer questionamentos, ou seja, perguntas ao seu cliente, no que concerne o exercício do direito ao silêncio, foi utilizado em prejuízo da defesa, já que sequer se permitiu realizar o interrogatório do paciente, com perguntas do seu defensor, constituído diante de sua recusa em responder perguntas do juízo. Não há, vem o tribunal falando, ó, não há nenhuma previsão legal que determine o encerramento do interrogatório sem possibilidade de indagação pela defesa após a declaração da opção do exercício do direito ao silêncio, seletivo pelo acusado. Então, ele que vai selecionar quem vai responder e a quem vai responder. Tá? Na verdade, o artigo 186 do Código de Processo Penal prevê que, depois de devidamente qualificado, e assim ele é obrigado a responder, só a sua qualificação, nome, endereço, estado civil e por aí vai, e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz antes de iniciar o interrogatório do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas. A letra da lei é clara, olha, ao dizer que serão formuladas perguntas às quais o réu pode ou não responder. Significa que o interrogatório, como meio de defesa, permite a possibilidade de responder a todas, nenhuma ou a algumas perguntas direcionadas ao acusado. Então, ele pode responder a todas, como eu falei, algumas, ou, né, apenas as que forem direcionadas, por exemplo, ao acusado pelo seu defensor. Ou nenhuma, se ele quiser até.
que tem direito de poder escolher a estratégia que melhor aprouver. Então, gente, aqui está esse julgado referente ao recurso especial, tá, lá do STJ. Aqui, ó, recurso, esse aqui é um HC 703.978, o recurso especial é o outro que eu ainda vou comentar. Então, nós temos aqui informativo 732, você pode imprimir isso aqui e deixar aqui já uma jurisprudência lá do Superior Tribunal de Justiça. Você pode falar, excelência, se eu insistir com isso, eu vou ter que recorrer. Os grandes prejudicados serão o réu, porque vai ter o processo prolongado, a sociedade, porque às vezes o réu poderia ser condenado e às vezes alcança-se uma prescrição, a vítima que não vê lá talvez o direito realizado do jeito que ela queria, o próprio réu que fica preso à justiça, a sociedade com perda de dinheiros no cofre público, e as coisas vão acontecendo de forma meio que desorganizada, que me parece, que pelo menos eu tenho visto isso, que em cada gabinete de um juiz tem um código de processo penal diferente. Cada um faz o que quer, da forma que quer, quando quer, sobre o argumento de livre convencimento, sobre o argumento do meu entendimento, como se o entendimento dele fosse o código de processo penal. Às vezes é completamente diferente. Então fica a dica aqui referente ao interrogatório. Lembre-se, o réu pode ficar em silêncio total, não responder nada de ninguém. Pode responder só as perguntas de qualquer uma das partes que a defesa assim permitir, ou pode responder somente as perguntas da defesa, ok? Fica essa dica, não, como eu falei anteriormente, não precisa ficar nervoso, estressado, com medo. Tem juiz que pula, dá cambalhota, dá tapa na mesa, grita. Gente, isso aí é uma coisa absurda. Não precisa não, deixa eles lá do jeitinho deles lá, com elegância, com serenidade, com firmeza e segurança e conhecimento técnico. Você explica para ele e toma as decisões jurídicas e legais para solucionar o problema, tá? Fica a dica aqui, professor@josebrito.com.br, o nosso site, nossa advocacia está lá, tudo que você quiser. martinsbrito.plataforma.com é a nossa plataforma dos cursos jurídicos. E qualquer dúvida que você tiver, você também pode enviar e-mails para a gente, josebrito.com.br é nosso site. Você também pode entrar lá, deixar informações, perguntas, e por aí a gente vai trocando informações sobre determinados assuntos do direito penal, processo penal, direito criminal e por aí vai. Bons estudos, grande abraço. Logo a gente está retornando.